aquele que reina para todo sempre, culto, aleluia, de domingo, da família, aleluia, graças a Deus, Senhor, já tem falado aos nossos corações, amém? Aleluia, mas não é por causa da quantidade de pessoas que não ouvimos o falar de Deus. Somente consegue ouvir o Senhor falar, aquele que fica ligado. Amém, igreja? Igual aí, aleluia, o evangelista falou aqui, também o pastor Guilherme estava falando, reforçando, o evangelista falou sobre time, né, jogador de futebol, então, pessoa que torce para time, quando tá lá, né, mesmo se for tarde da noite, fala aí, tem Copa do Mundo, cá, que hora? Vai na madrugada? Não, o Bernardo falou, né? Não sei até que hora que vai, né? Que eu durmo, eu não vejo nada. Às vezes é o remédio, o pastor Guilherme não faz efeito, né? Porque tá lá assistindo. Aí o sono do Bernardo tem que acordar amanhã cedo, vai pra escola, mas o sono vai embora. Mas pro Senhor nós temos que fazer o melhor. Amém? Igual o evangelista falou, damos o nosso melhor, né? Tentamos dar o nosso melhor para Deus, né? É igual uma festa de aniversário, eu sempre falo, o povo nunca quer ir embora antes de ver, aleluia, não é esperando cantar o parabéns, não, né? Tá esperando é comer o bolo, né? Quer saber qual é o recheio do bolo, quer saber, daqui a pouco já pergunta lá, né? Pra dona da festa quem é que fez, aonde comprou, não é mesmo? Quem fez foi você que fez, ou foi fulano? Sempre tem aquele curioso ou aquela curiosa. Numa festa de aniversário ninguém quer perder. Amém? Todo mundo quer sair com a barriga cheia. Então na casa de Deus também não queira sair vazio. Amém? Essa palavra aqui, Atos capítulo 28, na ilha de Malta. Aleluia. No capítulo 27 do livro de Atos, fala aqui. Aleluia, os irmãos quiser depois ler e meditar na casa de vocês, ou aí mesmo quiser meditar com a Bíblia aberta, no versículo 27 vai falar, né, no versículo, capítulo 27, no versículo 13 até o 26, vai falar sobre uma grande tempestade, o apóstolo Paulo fazendo viagens missionárias, amém? Para quê? Viagem missionária, pregar o evangelho de Cristo, vai falar sobre uma grande tempestade, vai falar sobre o naufrágio que eles sofreram também, amém, aleluia. E no capítulo 28 vai falar, essa passagem é quando eles pararam em uma ilha, amém, uma ilha que chamava o que? Malta. Eu vou ler na Bíblia da minha mãe, glória a Deus, amém. Se quiser fechar a janela aqui, pode fechar, ligar o ventilador, os irmãos que sabem, glória a Deus, né? A Alice, que o Bernardo tá curando ainda do resfriado, agora vem a fumaça, né? Para atrapalhar. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu vou ler na Bíblia da minha mãe aqui, aleluia, para os irmãos ir meditando. Versículo 1 do capítulo 28 até o versículo 10, amém. Quando já estávamos em terra, glória a Deus, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Glória a Deus. Versículo 2: os moradores ali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Versículo 3: Paulo ajuntou um feixe de graveto e os estava jogando no fogo. Quando uma cobra, amém, na minha Bíblia fala víbora, não sei como fala na Bíblia dos irmãos aí, na Bíblia da minha mãe, explicativa, fala cobra, amém? Quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou na mão dele. Versículo 4: os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, olha o comentário dos moradores da ilha: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver, porque lá no capítulo 27 ele tinha escapado do quê? Do naufrágio,
amém, de uma grande tempestade, e o, aleluia, barco estava afundando, amém, glória a Deus. Então aí os moradores da ilha, aleluia, ficaram ali comentando, achando que era castigo do céu, amém? Quem está entendendo aí? A minha explicativa, versículo 5, glória a Deus, versículo 5 aqui. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Versículo 6. Eles pensaram que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto, de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não aconteceria nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha, ou mesma coisa que governador daquela ilha. Parte B, versículo 7. Ele nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. Verso 8. O pai dele, que é o pai do chefe da ilha de Malta, o pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Febre e disenteria. Paulo entrou no quarto e fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. E o último versículo, versículo 10. Eles mostraram muito respeito por nós, e quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Amém? Até o versículo 10, essa Bíblia aqui já é bem mais clara, mais explicativa. Amém? Quando o apóstolo Paulo, juntamente com aqueles que o acompanhava para pregar o Evangelho de Cristo, aleluia, foram parar naquela ilha lá. Amém? Estava o quê? Calor ou estava frio? Quem prestou atenção aí? Pastor Guilherme? Estava frio. Aí do nada eles tiveram que fazer o quê para se aquecer? Hein, bombom? Uma fogueira. Uma fogueira. Amém? Glória a Deus. Fizeram uma fogueira, fala lá no versículo 2, do 2 ao 3, aleluia. E ali de repente o apóstolo Paulo, pegando os gravetos para ajudar ali naquela fogueira, tinha uma serpente, ou na minha Bíblia, uma víbora que ficou ali pendurada na mão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez o que para se livrar dela? Ela já queria se livrar do que? Do calor do fogo. Aqui na Bíblia minha mãe fala, ela se agarrou na mão do apóstolo Paulo para se livrar ali do que? Da fogueira. E o apóstolo Paulo fez o que? Levou ela juntamente para onde? Para o fogo. Vamos trazer para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Amém? Aleluia! Traga para a tua vida espiritual. Qual é a serpente que tem te rodeado? Qual é a serpente, a víbora que vive tentando te picar? Te pica com palavras, com atitude, com ações, com aquilo que muitas das vezes o que? Te desanima. Aí eu te pergunto, o veneno faz efeito em você? Ou você consegue chegar perto do fogo? Mas como que eu vou chegar perto do fogo? O fogo na vida do cristão é o que? A presença do Espírito Santo de Deus. Trazendo a presença do Espírito Santo, essa palavra. Como que nós trazemos a presença dele? Oração, jejum, cultuando, aleluia, cultuando a Deus. Foi falado aqui também que foi cantado um hino, não sei se foi o pastor Guilherme, que cantou um hino falando sobre união, né? Falando sobre união entre os irmãos, aleluia, vivendo
ouvindo a palavra de Deus? Será que nós estamos no frio ou será que nós estamos perto do fogo? Aonde você se encontra nessa noite? Na tua vida espiritual. Ah, mas eu estou dentro da igreja, estou sentado no banco